Meus irmãos, a paz do Senhor, presbítero Leonardo, uma nova etapa que nós estamos começando, né? De um projeto que nada melhor de quem falar do Cristiano. É um projeto novo e antigo ao mesmo tempo, né? Novo para a ICPI e antigo para mim, né? Que é um projeto que eu queria fazer há muito tempo, só que ninguém abraçava a ideia. Aí cheguei aqui, graças a Deus abraçaram a ideia e vamos lá, né? Vamos começar aí. Mas nada melhor do que começar isso entrevistando os nossos pastores, pastor Leonel, missionário José, e é isso. Vamos que vai dar tudo certo, né? Em nome de Jesus. Reiterando o que o Cristiano falou, eu fico muito feliz, né? É uma nova etapa que Deus ele está, né, nos proporcionando. Um momento como este, né? Um podcast ao vivo que nós vamos contar, né? Histórias que nós vivemos, né? Coisas que nós vivemos e que nós estamos vivenciando, né? Dentro da ICPI, que é uma igreja que tem nos abraçado, né? E nada melhor, como o Cristiano já falou, hoje nós começamos com o nosso pastor Leonel, pastor local da ICPI de Conceição dos Ouros, e nossa missionária Gisele. Amém. Amém? Antes disso, deixa eu ver aqui se está tudo certo. Conseguiu divulgar? Vou mandar o link agora no grupo da mídia, só para estar dando essa divulgada antes da gente iniciar tudo mesmo. Aí já consegue pegar o link. Prontinho. Tá lá. E caso escutarem alguns barulhos de carro passando, é que tem rodovia aqui perto, então é isso. Mas não vai impedir a gente de estar fazendo, não. Então vamos lá. Léo, você quer começar com alguma pergunta específica ou vamos já naquela primeira que a gente tinha olhado antes de começar aqui? É essa mesmo. É essa mesmo? Vamos então nela, então, já para começar, porque naquela lá eu fui entrevistado também, né? Porque acabou que eu desabafei também aqui com a turma. Então, vamos lá, eu já vou pegar ela aqui, deixar aqui certinho para nós aqui as perguntas. E a primeira pergunta é: como vocês sentiram o chamado de Deus? Como começou tudo isso aqui na CPI? Primeiramente, Pai do Senhor, os irmãos, estou feliz dessa nova etapa, né, da igreja, tanto de vocês. A nossa felicidade é ver Deus trabalhando e agindo. E foi uma coisa que Deus falou há muito tempo no nosso coração, que a gente queria essa parceria, que a gente é um pouco sem saber muito de internet, nas redes sociais, e é uma necessidade da igreja agora, né? Então nós estamos muito contentes com essa nova fase do podcast, né, para a divulgação da igreja nas redes sociais. É a resposta da nossa oração, né? Bom, nós temos muita coisa para falar, porque a nossa história já vem bem desde sempre. No caso, eu sou filho de pastores, né? Meu pai é pastor, nasci no berço evangélico. Eu sou acostumado a estar nesse ambiente. Então, para mim, o chamado veio como algo natural, né? Algo que é natural, criado dentro da igreja. E assim, às vezes a gente ouve as pessoas falando que ouviu uma voz sobrenatural do céu. Não foi o meu caso, né? O chamado veio, né, naturalmente, fui percebendo, né? Deus me encontrou. É assim, Deus me encontrou. Então, tem, né, muito ainda para falar a respeito, né? A gente Muito importante. Missionária, fala um pouquinho pra gente como que foi aí o seu chamado, né? Ministerial, né? Dentro da casa do Senhor, os projetos, né, que Deus tem colocado em suas mãos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor para todos. O mais glorioso que eu ainda, mesmo sem conhecer Cristo, ele já havia feito uma promessa, né? E alguns sabem do meu testemunho, né? Que o Senhor me alcançou com 15 anos. E quando eu entrei dentro da primeira igreja evangélica, bem pequenininha, Deus usou de um pastor, já falecido, meu primeiro pastor, e ele disse assim: moça, Deus te usará para as nações. Então, o meu chamado realmente começou aí, o Senhor começou a lapidar para o chamado pastoral, porque até então eu fui crescendo, entendendo sobre o chamado missionário, daquilo que Deus tinha sobre a minha vida, mas quando foi para chegar o casamento, Deus foi moldando esse chamado pastoral, porque para você passar
você está vivendo um chamado missionário para viver um chamado pastoral, ele é algo que confronta bem quem está vivendo no momento. Então foi algo bem de confronto, assim, foi até mesmo mais difícil para mim entender no começo o chamado pastoral e saber que não é só dele, mas meu também, abrir mão das agendas, abrir mão de andar aí pelas igrejas e viver algo sobre a igreja local, né? E o Senhor foi trabalhando, dizendo que havia um povo muito grande nos esperando, fazendo promessas, né? E nós estamos aqui já em Conceição dos Ouros, já vai para 6 anos, e agora com esse novo projeto, né? Já que saiu do papel, na verdade começou no coração do Cristiano há alguns anos, e ele trouxe o projeto até nós, e isso foi contagiando a nossa alma, né? Assim como o presbítero Léo, o pastor e eu, nós compramos esse projeto e estamos aqui realizando, e nós só temos que agradecer ao Senhor, porque eu sei que é o início de grandes obras. Em nome de Jesus. Forte, hein? E eu acho que se nós for perguntar tudo que tem aqui, vai ser uma série. Eita. Eu acredito, Cristiano, que o pessoal vai ficar um pouquinho curioso a respeito disso, mas eu vou fazer essa pergunta pro casal, né, os nossos pastores. Como que vocês se conheceram, pastor, missionária? Como que foi assim, né? Essa pegou, hein? Essa eu nem tinha notado. Bom, na verdade, eu sempre fui da ICPI, sempre na ICPB, a ICPI, né? Sempre fui da igreja. E a missionária Gisele, ela começou a participar da igreja, não sei, depois já veio como missionária, né? Já veio como missionária. E eu via ela assim esporadicamente, pregando na igreja ou ministrando em algum lugar. Não tinha contato, né? Não tinha contato nenhum. Daí eu participei na igreja, num evento que a nossa sede em Santa Rita, Sapucaí, fez. Foi um evento de 3 dias de encontro com Deus, né? Foi ali que eu me aproximei um pouquinho mais, né? E na verdade foi só assim, a paz do Senhor, uma troca de olhar, mas não foi muita coisa não, né? E depois eu telefonei para ela, liguei para ela. Mandou mensagem, né? Mandei uma mensagem no celular. Não foi assim algo planejado, encontrado, ou algo articulado, nada disso. E foi rápido também o que Deus fez, né? Foi muito rápido. Deus sempre nos surpreende. Então, assim, não tem uma história, como se pode dizer... Não, mas tem o meu lado da história, né? Também. Tem o seu lado da história, mas, assim, foi algo presente de Deus, foi algo que eu sei. Na verdade, eu costumo viver dessa maneira, deixar o Espírito Santo fazer na minha vida, sabe? Eu sou bem sossegado nas coisas, entrego na mão do Senhor, e Deus vai encaixando as coisas. E o casamento e o namoro também, né? Eu conhecer ela foi algo que o próprio Deus planejou, né? Aconteceu, né? Foi Muito bom. Muita coisa. Tá, eu vou voltar aqui para minhas perguntas. Pastor, essa pergunta é uma pergunta que eu me fiz essa semana, porém essa pergunta não tinha na minha lista, eu coloquei ela depois. Que eu queria saber, né? Porque estou falando com os meus pastores, né? O que é ter intimidade com Deus hoje na prática para vocês? Olha, eu acredito que ter intimidade com Deus, Cristiano, assim, cada um vai dizer de uma forma diferente, é uma coisa muito particular, né? Muito particular mesmo. O fato de ouvir a voz de Deus, o falar com Deus, a maneira de orar, a maneira de viver a fé, ela é muito particular, muito mesmo. Eu posso dizer por mim que desde criança sempre fui apaixonado pelas coisas de Deus, pelos louvores, por corinho, né? Por ver os milagres de Deus, porque eu sou assim, eu sempre vi muitos milagres na igreja, muitas coisas. Isso que me incentiva, me impulsionou muito a viver a fé, né? Então, ter intimidade com Deus é algo muito particular, mas para mim, no caso, sabe, eu tenho assim a sensação que Deus está comigo o tempo todo momento, sabe, você não consegue se esconder, e já tenho essa intimidade com Deus, essa amizade, né? Intimidade para mim é essa amizade mesmo constante com o Senhor. É claro que envolve oração, envolve busca,
envolve adoração, né? E algumas fases da nossa vida que a gente não compreende, a gente tem que entregar na mão do Senhor. Renúncias, então, tem que ser sempre, né? Sempre tem muitas renúncias, mas em contrapartida, o que a gente ganha, né? O que o Senhor nos entrega, pelas renúncias que a gente faz, vale muito a pena, vale muito. Então, ter intimidade com Deus é algo muito particular. Cada um sente mesmo Deus de uma forma diferenciada. Como pastor, a gente vê isso, né? Por exemplo, a gente vê pessoas testemunhando que ouviu Deus, né, a voz de Deus com coisas pequenininhas, simples, e outras a gente já ouve testemunho de pessoas dizendo que são coisas gigantescas, extraordinárias, milagres mesmo. Então Deus, ele tem a sua forma de se comunicar, de aparecer na nossa vida, de fazer milagre. E como pastores a gente tem vivido isso, não só na nossa vida, mas na vida dos nossos membros também, né? Daqueles que congregam conosco, de ver Deus trabalhando e Deus agindo. E olha, é extraordinário, que Deus age na minha vida de uma maneira e age na vida do irmão de outra maneira, e não deixa de surpreender nunca. Toda vez, tudo o que Deus faz é surpreendente, é surreal. Então viver com Deus essa pergunta, assim, não tem o que, assim, uma definição completa, né, do que é intimidade com Deus, porque cada um mesmo tem a sua particularidade com o Senhor. Só sei uma coisa: o Espírito Santo, ele sabe trabalhar conosco, ele sabe se envolver com a gente, né, se conformar com a gente, sabe, descer assim mesmo para vir nos achar, para nos encontrar. E essa é uma coisa que a gente tem vivido, que Deus nos encontrou, Ele nos encontrou, né? A missionária quer falar alguma coisa? Intimidade com Deus, eu comparo assim a intimidade com o Senhor como se fosse a intimidade realmente de um casal ou de uma amizade. Você se aproxima de pessoas íntimas, né? Quando você quer ter um relacionamento, se aproxima de amizades. E eu olho a palavra do Senhor quando Ele diz para Moisés: olha, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é lugar santo. O Senhor queria se relacionar com Moisés, mas era como se Ele dissesse: Moisés, é uma via de mão dupla, né? Eu quero falar com você, e você abre mão daquilo que para você é importante, daquilo que relembra o seu passado, para você viver o novo. Intimidade com Deus, eu acredito que é isso. É algo cotidiano, né? Algo de sempre que nós estamos buscando, e requer de nós uma renúncia. Porque Ele já se entregou, Ele entregou tudo quanto tinha para ter intimidade conosco. Agora depende de nós, né? De abrirmos mão de todas as outras coisas. O salmista, ele até disse, né? Vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outros lugares. Intimidade para mim, hoje eu vendo a igreja, é abrir mão de todas as outras coisas. É abrir mão do seu tempo, que você acha que para você é de qualidade, abrir mão das amizades que muitas vezes te atrapalha a buscar ao Senhor. É abrir mão de todas essas coisas para viver uma vida de relacionamento com o Senhor. Assim como nós estamos nessa campanha, né, em Mateus, é porta fechada, né, é íntimo. Entra no teu quarto e o Senhor, Ele vai ouvir a sua oração. É portas fechadas, intimidade com o Senhor. É claro que nós servimos e adoramos e temos intimidade com o Senhor no meio da congregação, como um conjunto, como uma família, mas a intimidade real se revela quando você entra no seu quarto, quando você tem, eu falo quarto, né, mas qual seja o seu lugar de intimidade com o Senhor, na sua casa, na sua sala, na sua área, onde você estiver, você ter um tempo: Senhor, sou eu, é o Senhor e eu que estamos aqui para buscar, né? Uma coisa que funcionou bastante comigo a respeito de ter intimidade com Deus foi uma decisão, né, uma decisão particular. Quando eu via os testemunhos dos irmãos testemunhando, eu falava: Senhor, eu não quero viver de testemunhos alheios. Que é maravilhoso, né? Ouvir o testemunho, Deus trabalhando, Deus curando, Deus fazendo, né? Mas eu falo: Deus, eu quero viver as minhas próprias experiências com o Senhor, porque isso é amizade, isso é intimidade, você viver a sua própria experiência com Deus. E eu falei: Deus, se todo esse evangelho, porque como eu nasci no berço evangélico, a gente acostuma com o ambiente, né? Assim, a gente se conforma com o ambiente, vira algo natural pra gente. Eu falei: se tudo isso que eu estou vivendo, que meus pais vivem, que meus parentes estão vivendo,
né, que os meus irmãos da igreja vivem é real, eu quero vivenciar por mim mesmo. E eu acho que essa resolução, essa decisão que eu tomei no meu coração é que me fez ter intimidade com o Senhor. E fui à busca, né? Fui à busca por relacionamento com o Senhor, e eles, né, o Senhor é sempre fiel, se apresenta mesmo. Quem busca, acha. Encontra, né? Quem busca, encontra. E é assim que eu vejo a intimidade com o Senhor. Viver os próprios testemunhos. Muito forte. Pastor, vamos pegar um gancho nessa pergunta, Cristiano? Bora. Como o senhor, né, falou muito bem com a missionária a respeito da intimidade, e fala um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo a respeito da renúncia, como a missionária mencionou, né, a respeito. Fala um pouquinho para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, saber um pouquinho sobre a renúncia, o que é renunciar para ter a intimidade com Deus. Olha, falando a respeito do Evangelho de Jesus, ele nunca vai falar algo egoísta. O Evangelho, ele não trabalha com algo, sabe, só seu. O Evangelho é comunidade. O Evangelho é viver junto, viver como corpo. Então existem muitas renúncias, não só para você viver com Deus, mas para você viver com a igreja de Deus, com a igreja do Senhor. Então, são coisas que Deus vai pedindo para a gente, que tem coisa que nem é pecado, sabe? Nem é pecado, que é claro que o pecado a gente tem que renunciar por causa do Evangelho, por causa de andar em santificação, mas tem coisas que nem são exatamente pecado, mas a gente deixa de lado para poder ganhar a Cristo, para ganhar o Senhor. E renúncia no primeiro momento sempre vai ser de dor, sempre vai ser algo custoso, sempre algo que te custa, né? Mas depois o prêmio, ou o galardão, ou a recompensa que o próprio Deus entrega, você vai dizer, nossa, valeu a pena mesmo entregar, valeu a pena se deixar levado pelo Espírito Santo. E realmente ele tinha razão quando pediu tal coisa, né? Realmente Deus sempre tem razão. E a maior renúncia que a gente tem que fazer é de nós mesmos, no nosso projeto, porque assim, não sei os irmãos, mas eu costumo fazer tudo planejadinho, gosto tudo planejadinho, e Deus, ele sempre dá um jeitinho de rasgar a agenda da gente, tirar os projetos de lado, não é do seu jeito, não é do seu momento. Um exemplo que eu dou é a ampliação dessa igreja. Eu achei que nós terminaríamos em 6 meses, daí o Senhor foi trabalhando, porque, né, não cresceu só a estrutura física, mas também a espiritual foi crescendo junto. Então, renúncia, na verdade, são todos os dias, né? Todos os momentos, todas as horas, a gente vai deixando, não, Senhor, faça do seu jeito, faz do seu jeito. Apesar da nossa teimosia, né? E sempre a gente tem essa teimosia com Deus, com o Espírito Santo, mas a gente vai aprendendo que o jeito dele, o método dele né? E como a intimidade também é algo particular, as renúncias também são. As renúncias também são. Deus vai pedir coisas para vocês que não pediu para nós, ou pedir aos irmãos que estão nos ouvindo no podcast, né? Vai pedir coisas para vocês e que não pediu para nós, ou pediu para nós e não vai pedir para vocês. O segredo é ouvir a voz do Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo, né? Tem coisas que funcionou muito bem para mim, não vai funcionar para outra pessoa, mas vale a pena. Tudo que Deus te pedir, entrega de todo o coração, pode ir, né? Entrega tudo, que vale muito a pena servir a Deus, vale muito a pena. Muito forte, hein, Cristiano? Pastor, eu não sei se eu vou estar mudando um pouco o contexto, mas eu vi ali que o senhor falou que queria terminar em 6 meses, e a ansiedade é assim mesmo, a gente quer terminar logo, e é isso, igual do podcast, no começo eu queria já fazer direto, mandar pro Léo, começar quando? Aí depois, meu Deus, preciso de um microfone, preciso de uma câmera, preciso disso, preciso daquilo, aí deu uma segurada na gente. Mas agora, indo para esse lado da ansiedade, como lidar com a ansiedade sendo cristão? Eu acho que vocês têm Olha, uma maneira de passar por isso. A gente precisa trabalhar as pessoas, trabalhar nos corações, né? Olhar as pessoas como o próprio Cristo os enxerga e os vê. Se nós olhar para a nossa própria ótica, né, na nossa própria perspectiva, a gente sempre vai falhar. Temos que olhar para as pessoas como Cristo as vê. E aí nós temos que olhar para nós mesmos como Cristo nos enxerga.
Eu falo isso sobre identidade. A ansiedade, ela é algo natural do ser humano. O problema é quando ela vai além dos limites, né? Ultrapassa os limites. E o Senhor nos ensinou a vencer a ansiedade através da oração, da entrega, da confiança, né? Da meditação na palavra. E ter experiência com o Senhor, andar com o Senhor, vai te livrar de muitos. Mas quem não, né? Nunca viveu uma situação de ansiedade, né? A questão é que o Espírito Santo, ele entrega uma paz para o nosso coração. Eu achei que a construção, a ampliação terminaria rápido, seria muito rápido, no máximo 1 ano, né? Acho que você já vai para o segundo, terceiro, né? 2 anos e 6 meses já. Mas o Senhor usou o tempo para nos moldar. Usou o tempo para nos moldar. E é claro que a ansiedade é uma das coisas que Deus vai modelando na nossa vida, né? E a gente vai aprendendo a viver pela fé, a confiar no Senhor e ver mesmo que a gente não tem controle de nada, né? Andar com Jesus, você vai perceber que você não tem controle de nada. Então deixar, né, o barquinho andar conforme o Senhor sopra o vento, né? E deixar Deus trabalhando. Mas assim, Deus usou desse tempo, dessas situações, né, e está usando ainda para nos modelar. Nós já somos pastores, estamos pastoreando, mas nós temos uma vida de cristão. E como cristãos sempre seremos moldados pelo Senhor. Sempre o Senhor vai estar tirando as arestas, né, sempre modelando. Um dia nós seremos na estatura de varão perfeito, mas não é esse momento ainda. Estamos aqui na terra sendo modelados pelo Senhor. E para vencer a ansiedade, não tem outra coisa a não ser confiança em Deus. Confiar plenamente no Senhor e ouvir a sua voz. E quando a ansiedade bater, falar assim, alguma coisa não estou percebendo, né? Tem alguma coisa na minha vida que eu não estou aprendendo. E entrar no quarto, né? Aí daí entra a intimidade com o Senhor, aprender a ouvir a voz de Deus. E outra coisa, tudo que a gente faz precipitadamente tende a dar errado, né? Com algumas exceções, mas se a gente faz alguma coisa assim no impulso, né? Usar esse impulso, pois daí entra o fruto do Espírito Santo, que a gente se autodominar, né? O autodomínio. Então, né? E a ansiedade hoje é o mal do século, né? Muitas pessoas estão passando por ansiedade, né? Acesso muita informação, mas as pessoas estão se sentindo muito sozinhas, muito abandonadas, né? E aí entra a questão da intimidade com Deus, que quem anda com o Senhor consegue, né, sentir satisfação. E esse é o segredo, varão, ficar satisfeito com Cristo. Cristo me é suficiente. Daí buscar primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas é acréscimo, né? Acréscimo para nós. E Deus mesmo falou para nós não andar ansioso pelo dia de amanhã, basta seu dia e o seu mal. E isso aí é vivência, né? Convivência com o Senhor. E tem hora que a gente precisa da ajuda do Senhor para ajudar nós a carregar a cruz, né? Meu Deus, agora essa geração hoje em dia, ela é totalmente diferente, né? Eu mesmo mexia com a internet quando eu era mais novo. Hoje em dia, tem dia que a Jennifer, minha esposa, ela xinga eu porque eu não sei mexer nas coisas. E é normal, super normal, porque muda muito rápido. Muito é uma geração que tende a ser mais difícil, né? Aí eu queria saber qual conselho vocês dariam para essa nova geração que está vindo aí. Meu Deus, por onde começar, né? Porque tem tanta coisa. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo assim de realmente mudanças muito rápidas, muito rápido. Tá difícil acompanhar. E como você citou no começo da pandemia, a igreja também mudou. Não o evangelho de Jesus ele não muda. Cristo ele não muda, ele é o mesmo, né? Mas as nossas adaptações ao mundo, as nossas adaptações aos ambientes. E realmente os jovens de hoje estão vivendo coisas que na nossa juventude a gente não viveu. Digital, né? Hoje. Né? O primeiro celular que eu tive é aqueles de botãozinho que, né, não tinha nem câmera. Então, e no tempo da pandemia, por exemplo, nós tivemos que correr para as lives,
né? Porque eu não podia ter culto presencial. Então a pandemia em si, ela nos forçou um pouco a entrar na era digital, né? Nos forçou um pouquinho a isso. E a gente ainda está se adaptando. Porque assim, eu, por exemplo, peguei a geração passada da igreja, os crentes mais antigos, né? E estou pegando agora a geração mais nova. Então eu sou a geração do meio. Então para mim a adaptação tem que ser muito maior, tanto a questão do mundo lá fora quanto no meio cristão, né? A adaptação tem que ser extraordinária. Eu dou graças a Deus que Deus tem mandado vocês para a igreja, né? Para nós aqui, para fazer o podcast, fazer as redes sociais, que tem sido de ajuda extraordinária, tem alcançado vidas. Eu costumo dizer que na nossa deficiência Deus levanta alguém para nos ajudar. Isso é ser corpo, né? A nossa deficiência, isso. Agora, a geração de hoje precisa entender uma coisa, né? Um conselho que eu daria para a geração de hoje, para não ficar muito focado em tecnologia e às vezes dar uma olhadinha na história da igreja, na história de crentes mais antigos, na leitura bíblica. Hoje tem muito acesso à informação, e eu lembro, por exemplo, assim, que meus pais, por exemplo, meus tios, meu tio que foi também pastor, eles aprenderam o evangelho lendo Bíblia, lendo assim, escola bíblica dominical, revista. Não tinha esse acesso, nem mesmo a bibliotecas, essas coisas, né? Foi dentro do contexto da igreja mesmo. Então, para os jovens hoje não perder essa vivência com a comunidade cristã, né? Tem internet, dá para assistir culto de casa, dá para acompanhar pregadores de longe, mas não perder essa convivência, que é essencial e é bíblico, né? Essa vivência com o corpo de Cristo, estar na igreja, estar congregando, estar envolvido nas atividades da igreja, né? E, enfim, para poder, né, crescer espiritualmente, né? Esse é o modelo de Deus, o modelo do Senhor. Então, que a geração não esqueça, né, que nós somos um corpo em Cristo, e estar presencialmente na igreja, estar envolvido de corpo, alma e espírito, mesmo na obra do Senhor, é importantíssimo. Principalmente na obra missionária, que é tão carente de jovens. Porque nós, né, a gente já fez tanto quando era jovem, né, mais novo, não que a gente seja velho, né, mas a gente fez tanto quando era que a gente era jovem, mas assim, o jovem tem mais vigor, tem mais ânimo, tem mais tempo de qualidade para poder fazer e aproveitar esse momento, e Deus vai honrar. Tenho certeza que Deus sempre honra quem faz renúncias por amor a Ele, né, pelo Evangelho. Então não deixar muita tecnologia tomar o seu tempo de comunidade, né? O tempo de estar com o corpo de Cristo seria um conselho adequado para os jovens hoje, né? Sim. Muito forte, super forte. Se lembrando a palavra, né, que diz: jovens, sois fortes. Então eu acredito que hoje essa geração, a juventude, precisa ter esse entendimento que eles são fortes, né? Porque o mundo tem tentado colocar essa ideia que eles são fracos hoje, né? Está aí a depressão, a ansiedade, a qual nós falamos. Então, o meu conselho é para que eles olhem pela palavra do Senhor, e se a palavra diz que eu sou, então tá decidido, é a palavra do Senhor. Jovens, sois fortes. Então vocês realmente são fortes para vencer o inimigo, para vencer as armadilhas. Os pratos estão aí, sempre terão, né? Como tem a direita e sempre terá a esquerda. Há uma escolha, mas olhando pela palavra do Senhor, entende que eu sou forte. Se em Cristo eu posso todas as coisas, e isso para mim é suficiente. Então, para os jovens, como eu também já vim aí desde os meus 15 anos servindo ao Senhor, e isso que me sustentou, olhando para a palavra, conselhos maravilhoso, testemunho é maravilhoso, mas quando você vivifica, né, conhece a palavra, vive ela, você entende que você em Cristo pode todas as coisas, né? Em Cristo, sempre em A Cristo. missionária falou de testemunho. Vocês teriam algum testemunho para contando pra gente até agora? Meu Deus, são bastante, tantos. hein? São tantos testemunhos, porque Muito testemunho. a gente praticamente vive da fé, né? Não, praticamente não, a gente vive completamente da fé mesmo.
Então, a gente vê Deus aparecendo em muitos detalhes, desde coisas pequenas até coisas extraordinárias. A gente vê Deus trabalhando, né? Nós temos testemunho de quando invadiram nossa casa, quando, né, por exemplo, a gente sofreu um acidente que uma palmeira caiu em cima do nosso carro e a gente saiu ileso, né? O carro foi total, tá as fotos no meu Facebook. O carro deu perca total, não se aproveitou de nada, mas nós saímos ilesos, sem nenhum arranhão mesmo. Nós temos testemunho de providências que chegam na nossa vida e Deus nos sustenta. Tem coisas que nós testemunhamos que Deus antecede as nossas lutas. São os testemunhos mais maravilhosos que nós temos, são esses, quando Deus antecede as nossas lutas. De repente, sabe, um exemplo que eu posso dar, uma certa vez alguém me deu uma oferta e eu falei para minha esposa assim, olha, eu não sei por que nós recebemos essa oferta, nós não estamos precisando de nada, Deus mandou assim para a gente, vamos guardar esse dinheiro, vamos guardar essa oferta para ver o que o Senhor Deus tem. E na mesma semana nós precisamos, né, surgiu uma situação, né, com um irmão que precisou de um médico, e com um familiar, né, que precisou de um médico, e foi exatamente a quantidade do dinheiro que a gente tinha recebido de oferta. Então Deus, ele aparece na nossa vida assim de uma forma tão extraordinária, e é isso que é maravilhoso de viver pela fé. E é exatamente isso que nós queremos passar para os nossos jovens, passar para essa geração, que viver pela fé é uma da maior aventura, mas é também algo que a gente pode descansar o nosso coração, sabe? É uma aventura com Cristo, mas também é algo que a gente descansa o nosso coração, que a gente sabe que Deus está cuidando. Mas testemunhos, se a gente for parar, vamos ter que fazer outros podcasts para nós contar. Tantos testemunhos nossos, né, como da igreja, tanto testemunhos, né, particulares, né? A gente como casal também vivemos muito o agir de Deus. Teve um momento que a gente passou uma situação muito complicada financeiramente e veio um irmão lá de onde? Itajubá, Taubaté, que trouxe tanto de tomate pra gente, de Piranguinho, trouxe um tanto de tomate pra gente, meu Deus do céu, foi uma benção. E o tomate parecia, sabe, o tomate estava tão saboroso, que a gente viu que veio da mão do Senhor. Aí ele trouxe um caixotão assim pra gente, sabe? Então, testemunhos pequenos nós temos, assim, de coisas assim, pequenos aos nossos olhos, né? Que Deus, ele é grandioso em tudo que faz. E coisas extraordinárias também. Então a gente vive assim de testemunhos. Deus, né, aparecendo. Nós vivemos realmente da dependência do Senhor, desde quando nós casamos, né? O chamado pastoral, na verdade, foi realmente estar na dependência do Senhor, assim como o pastor disse do testemunho da casa, né? Quando invadiram a nossa casa, nós estávamos morando em Santa Rita já 9 meses, e invadiram a nossa casa aqui em Conceição dos Ouros. Nós voltamos através de um grande vento, né? Nós voltamos de um grande vento. E nessa questão, quando nós chegamos em casa, e essa moça que tinha invadido a nossa casa, quando nós chegamos lá, eu com ele, recebemos a notícia, viemos de Santa Rita, chegamos lá, em casa, ela na minha sala, ela com as crianças delas na nossa sala, e a gente foi tentar conversar com ela, disse, olha, a casa é minha, e eu estou aqui já há tempo. E aí ligamos para a polícia, olha, a questão é que vocês precisam vir à delegacia. Fomos para a delegacia, né, em Cachoeira de Minas, e chegando lá, o delegado que estava, não estava no dia, que era o delegado, não estava, então só estava o escrivão e um detetive e tal, e a escrivã e o detetive ligando para o delegado, falou, olha, não tem nada que fazer, tem que ser resolvido na justiça, então faça o seguinte, as duas famílias vão morar juntos, até ir para o juiz vai decidir. E foi uma oração muito rápida. E na hora que ele deu o papel para o pastor assinar e deu para a moça assinar, eu fui para o banheiro. E foi uma oração muito rápida. Eu dobrei meu joelho e disse, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não tem o culpado por inocente, nem inocente por culpado. E o Senhor sabe que nós estamos inocentes, a casa é nossa, o Senhor sabe. Foi o Senhor que nos deu a casa. E eu levantei da oração, nisso entrou o detetive se inteirou do caso, né? Veio até aqui. E falou, olha, faz o seguinte, vamos voltar para Conceição dos Ouros e vamos ver o que está acontecendo lá. Enquanto os policiais entraram com a gente, com ela dentro da nossa casa, o detetive foi perguntar para
para a vizinhança o que estava acontecendo. E Deus usou dos vizinhos, é por isso bom ter um testemunho. Porque Deus usou dos vizinhos para dizer muito sobre nós e para dizer que aquela moça tinha invadido a casa naquele dia. Então ela tinha mentido, feito algumas mentiras, e ali a casa foi devolvida para nós. Mas o nosso chamado pastoral começou aí, porque até então foi um milagre de Deus. Nós estávamos lá recém-casados em Santa Rita. Deus trouxe este evento. Aí o pastor Cláudio ficou sabendo de tudo, nos ligou e disse: olha, como vocês estão desempregados, né? Estão aí nesse evento, eu queria sentir de Deus de fazer por 3 meses. Desafio por 3 meses para vocês cuidarem da igreja de Cachoeira de Minas. Meses. Eu vou dar. Até hoje ele até brincamos esse dia, né? Ele não falou se a gente passou não. Já vai para 6 anos. 6 anos aqui, né? Mas em Cachoeira tudo vai para 9 vai para 9 anos. 9 anos até hoje a gente não recebeu. A gente já aprovou esses 3 meses. Não, na verdade a gente fez 10 anos de pastor esse ano. 10 anos. Pastoreando. 10 anos. Comemoramos no começo. Então foi um grande milagre, né? Que nós vivemos o Senhor, vivemos muitas providências. Pastor Cláudio, nosso pastor presidente, ele fez esse desafio para nós. E claro que no primeiro momento a gente ficou muito contente, mas depois veio os desafios, né? Falei assim, meu Deus, estou aqui no púlpito, agora eu sou pastor da igreja, né? A gente, por mais que eu tenha crescido no berço evangélico, né? Ser o pastor é muito diferente, é muito desafiador, né? Sim. Mas assim, nós temos muito testemunho do que Deus tem feito, trabalhado. Nós já vimos pessoas paralíticos andarem, pessoas com câncer, né, sendo curadas, vomitando seu câncer. Sim. Vemos mulheres que realmente a medicina dizia que não podia ter filhos e sendo mãe de filhos. Então, nessa caminhada nós temos experimentado casamentos, né, sendo restaurados, famílias. Lembro de um casamento, um casal que a gente foi visitar e o rapaz tinha tirado a aliança e... Na verdade, já tinha ido embora, né? Aí ele ficou sabendo que a gente ia fazer uma visita e ele foi nesse dia. Foi para visitar os filhos, né? Nós estávamos lá falando com a esposa dele. Daí eles se reconciliaram, colocaram a aliança de volta. Na mesma hora, né? Foi assim... Então tem coisas que a gente vivencia a todo momento. Então testemunho nós temos muito para falar. E Deus é glorioso, né? Deus tem sido... Não, assim... Tenho que contar um testemunho que foi muito forte, né? Ele sempre me acompanha as consultas que eu vou. Nós estávamos no postinho aqui de Conceição dos Ouros e nós passamos uma dificuldade financeira bem apertado mesmo. E eu senti de Deus lá na fila, esperando ser chamada, de entrar no aplicativo para saber se tinha, né? Eu sabia que não tinha, mas na verdade entrando, como a gente entra normal, para dar uma olhadinha. E eu olhei, tinha 150, acho que tinha 150 na minha conta. Eu me assustei, porque eu já tinha olhado no mesmo dia e não tinha nada. E a fé foi tão grande, assim, que eu falei assim para ele, assim... Olha na sua que você olha, ele sentado lá, me esperando, e eu na fila. Amor, caiu um dinheiro na minha conta. Olha na sua, porque vai ter. Forte, hein? E ele olhou, dele, eu acho que tinha R$2 a mais. R$1 ou R$2. A sua tinha R$1 a mais. A minha tinha R$1 a mais, eu acho que a minha era 151 e a minha 150. E dele tinha 150. Mas foi assim. Mas Deus nós não sabemos de onde veio, de como veio. Até hoje não sabe como chegou lá. E assim, apareceu. Apareceu e... Talvez o valor não seja significante, mas para nós seja um valor grandioso, né? Para quem estava passando um sufoco ali naquele momento, né? Um aperto, nossa, foi para nós um testemunho muito... Pegando um gancho no que o pastor e a missionária está mencionando, falando isso, como é viver, pastor e missionária, esse extraordinário de Deus, viver assim, essas providências que Deus tem feito na vida de vocês dois. Meu Deus. Então, chega a gente fica até assim alegre, emocionado. Vem viver com a gente, né? No podcast, vem viver esse extraordinário com a gente, vem viver, porque realmente não tem uma palavra adequada, porque é graça. É a graça de Deus. Se olharmos para nós somos seres humanos simples, sabe? A gente não bate no peito dizendo que somos alguma coisa. Tudo é o Senhor. Nós reconhecemos, né? Se olhar para nós, não somos tão talentosos,
né? Eu falo por mim, né? Minha esposa é muito talentosa, graças a Deus. Meu Deus. Mas, assim, eu falo por mim, é a graça. Graças de Deus. Deus aparecendo. Viver pela fé é extraordinário. O viver com Cristo é extraordinário. Forte. Viver com Cristo é sobrenatural. Só o homem espiritual entende as coisas do Espírito de Deus. Isso não quer dizer que a gente não vive lutas, não vive tribulações, não vive desafios. Tem coisas que ferem o nosso coração. Acho que faz parte da caminhada de qualquer cristão. Mas é graça. Eu não tenho a presunção de bater no peito e falar assim, olha, estou vivendo isso tudo porque é meu mérito ou o meu próprio braço alcançou, mas é tudo, eu reconheço que vem do Senhor. E às vezes, agora são 10 anos já pastoreando, né, são 4 em Cachoeira de Minas, 6 aqui em Conceição dos Ouros, e ainda vivo isso, a graça do Senhor. Eu olho para a igreja, vejo a igreja, agora vendo a igreja mais ampliada, né, igreja que era um sonho de muito tempo daqui da CPI de Ouros, e eu falo, Senhor, é graça, não mereço, não fiz assim nada para receber isso, foi meramente graça, não tem outra palavra, é super graça de Deus, super abundante graça do Senhor mesmo. Quando nós começamos a ampliar aqui, por exemplo, né, eu falei para os obreiros aqui da igreja, vocês têm fé? Nós não tínhamos R$1 para isso, 1 centavo, não tinha nada para isso, e até aqui nos ajudou o Senhor, né, Deus tem mandado os seus recursos, tem mandado, e nós começamos a arrancar as telhas da casa velha aqui, pela fé. Então, viver o extraordinário de Deus, é só mesmo quem vive diariamente com o Senhor pode, mas não tem uma palavra que defina, é graça e misericórdia mesmo da parte do Senhor, né? Às vezes a gente fica se cobrando até, Senhor, eu preciso orar mais e jejuar mais e visitar mais os irmãos, né? Mas a gente vê as coisas, Deus fazendo assim, pelo pouco que a gente oferece, que a gente sabe, né, vocês como cristãos sabem que a gente deseja oferecer mais ao Senhor, deseja entregar mais a Deus, e nossos limites são são grandes, né, nossas limitações, mas a graça de Deus tem sido superabundante, a misericórdia do Senhor e o cumprimento da sua palavra, né? Eu acho que o segredo, presbítero Léo, é confiar na promessa, que quem fez, quem falou, não foi um humano qualquer, é o próprio Deus. Confiar nas promessas bíblicas. E Deus disse, se nós buscarmos, Ele nos entregaria, né? Se nós buscarmos a presença dEle, Ele se deixaria ser achado. Então, eu me submeto ao Senhor, me submeto aos comandos de Deus, né? Então eu reconheço que não é mérito nenhum meu ou da minha esposa, apesar que eu admiro muito a minha esposa, sei que ela é muito talentosa, os irmãos aqui da igreja muito talentosos, mas sem Deus aqui, sem a presença de Deus, sem o agir sobrenatural do Espírito Santo, nada disso aconteceria, nada, né? Não só aqui questões da CPI, como igreja, mas na nossa vida, nosso casamento, sabe, no nosso ministério, nossa vida como cristão também. Nada. É pura graça e misericórdia do Senhor. Eu acho que também viver o extraordinário de Deus é você parar de confiar em outros recursos. Porque a gente acha muitas vezes que contando para alguém que está do lado vai te socorrer, né? Quando você confia exclusivamente no Senhor e coloca toda a sua confiança nele, você não coloca uma opção. Você não tem outra opção. A minha opção é Cristo, Ele é o Senhor que pode fazer o extraordinário. Eu tenho um testemunho assim, ainda solteira, que era época de frio em Santa Rita, mês de maio, muito frio em Santa Rita, e já missionária, então as irmãs todas com meia calça, toda, né, do frio mesmo, que em Santa Rita, agasalhada, e eu não tinha esse dinheiro, não tinha para comprar uma meia calça, porque eu sempre cuidava, eu procurava em dar comida para minha casa, para os meus 2 irmãos e para minha mãe, e não tinha esse recurso para mim. Mas eu fui para a oração.
para viver o extraordinário, Senhor. Eu disse, Deus. E as pessoas me perguntavam, nossa, missionária, você não sente frio? Meu Deus, porque eu era nova ainda, né? Você deve ser muito novinha, por isso que não sente frio. Mas eu senti, não queria expressar isso para ninguém, mas eu fui para oração. Senhor, Deus, eu estou passando tanto frio na igreja, mas eu não posso falar isso para os irmãos. E guardei para mim. E chegou um culto de quinta-feira, uma irmã veio com um pacote assim, embrulhadinho, ela disse, missionária, eu senti de Deus hoje passando em frente de uma loja, eu passei pela loja, quando eu passei em frente da loja, o Espírito Santo disse para mim, volta e compra 2 meia calça para minha serva. E ela trouxe para mim, ela disse, missionária, eu trouxe 2 meia. Aí eu fui testemunhar. Eu falei para ela assim, irmã, quando vocês me perguntavam se eu tinha frio, eu tinha muito, estava com muito frio nas pernas. Mas eu não queria contar para vocês, com medo de envergonhar o nome de Cristo. Então o Senhor excluir todas as outras opções, sabe? De falar para fulano, ou para o gerente do banco, ou para o seu vizinho, sabe? Me empresta um pacote de açúcar, me empresta... É confiar, é orar e falar, Senhor, eu não tenho outro recurso. Tu és tudo, é o Senhor que é a providência, eu acho que é... Sim, para mim e o próprio confiar. Deus, o próprio Senhor sopra o nosso nome, né? Nós nunca chegamos nos nossos pastores, né? Para falar assim, olha, me dá uma oportunidade, dá uma igreja para eu pastorear, né? Jamais fizemos isso. O próprio Deus, né, nos destacou, soprou o nosso nome para o nosso pastor presidente. Eu acredito também nessa questão que se Deus tem uma obra dessa forma, o próprio Deus, ele vai mover todo o cenário, todo o ambiente, preparar todos os recursos para te colocar. Se a gente decidir andar no centro da vontade de Deus, no centro da vontade do Senhor, Ele mesmo vai preparar todo o cenário, É claro que tem um esforço da nossa parte, nosso trabalho, né, ofertado a Deus, mas Ele prepara, abre caminho, traz recursos, sopra o nosso nome. É graça. O viver extraordinário de Deus é a graça e a misericórdia do Senhor. Meu Deus. Pastor, mudando um pouco o gancho do que a gente está falando, vocês acham que o orgulho atrapalha muito o cristão? Muitíssimo. Muitíssimo. Acho que a pedra maior de tropeço é a soberba, é o orgulho, é a vanglória, né? A primeira rebelião foi vanglória, foi orgulho. Na verdade, o orgulho é a natureza satânica. O orgulho, a vanglória é a natureza de Satanás, né? A dependência de Deus, estar dependendo de Deus é algo do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina a depender completamente do poder de Deus. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Jesus disse, né? Sem mim nada você pode fazer. Então, a soberba, a vanglória, o orgulho é você excluir Deus e confiar em si mesmo, confiar no seu próprio braço. Enquanto a pessoa não remover o orgulho da sua vida, ainda não está pronto para ministério. Que ministério é abrir mão de si mesmo, né? E não é só abrir mão de si mesmo para Cristo, é abrir mão de si mesmo para a igreja de Cristo também. Amar quem Deus amou, entende? Amar quem Deus amou, cuidar de quem Deus quer cuidar, é ser agente do céu. E você não pode pensar em si mesmo. O amor de Cristo, ele é completamente altruísta, né? Ele não pensa em si mesmo, não se ensoberbece, né? Não deseja mal, né? Nós temos então o orgulho é a principal pedra de tropeço. Você pode ser a pessoa mais talentosa, mas sabe, a mais eloquente, a mais capacitada. A Bíblia diz que o orgulho antecede a queda, vai cair, né? Não adianta, o orgulhoso sempre vai cair. Viver no ministério, viver para Cristo é viver para outra pessoa, é deixar de viver para si mesmo e viver tanto para Deus quanto para a sua igreja, para o povo que Deus amou, né? Não tem possibilidade nenhuma, o orgulhoso não tem possibilidade nenhuma de sucesso no reino de Deus, não no reino de Deus, né? Não num contexto, né, de reino de Deus, não, absolutamente. Meu Deus. Complementando só o que ele diz, né? A Bíblia fala que Deus abate o soberbo, né? O orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Então o caminho é
ser humilde, Quando né? a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, é que Deus luta contra. Deus luta contra quem é orgulhoso. Então o orgulhoso está lutando contra Deus. No Evangelho, na palavra, Deus nos ensina a sermos completamente dependentes. Completamente dependentes. Quando o orgulhoso ele se vangloria de algo que ele fez, ele rouba a glória de Deus, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Então ele rouba a glória do Senhor. Quando ele confia em si mesmo, né, quando ele deixa o seu ego falar mais alto, quando ele exclui Deus dos seus planos, então não tem como você ser cristão, nem é questão de ministério, não tem como você ser cristão e ser orgulhoso ao mesmo tempo, né? E é claro que a gente tem que crucificar a nós mesmos todo dia, né? É uma luta contra a carne, contra nós mesmos, mas aprender a transferir toda a glória para o Senhor é uma das primeiras lições que o cristão tem que, né, adquirir na sua vida. Transferir toda a glória para Deus, que é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Meu Deus. Vamos mudar de novo. Pergunta. Se fosse para vocês começar agora do zero, tudo de novo, vocês fariam alguma coisa diferente? Meu Deus. Olha, varão, se nós faríamos alguma coisa diferente, minha flor, eu não sei se a gente faria diferente, porque o contexto conta muito, né? Eu acredito assim, por exemplo, pastorear Cachoeira para nós foi diferente de pastorear Conceição dos Ouros. Então, quando a gente começa uma obra, a gente tem que avaliar a cultura da cidade, as pessoas. Então, com certeza, alguma coisa diferente seria. Mas, o que poderia ser diferente que a gente... Não imagino algo que a gente faria diferente. Talvez agora, olhando nessa mais maturidade que nós temos, talvez a gente deixaria um pouco a ansiedade de lado, um pouco as preocupações de lado, né? Aprendemos a conviver com esse contexto que no começo a gente ficava muito apreensivo se os irmãos estavam recebendo a palavra, se as pessoas estavam confortáveis com o nosso ministério. A gente queria esse feedback da igreja, e quando dava algo negativo a gente ficava entristecido, né? Abatia, né? Talvez hoje a gente percebe que nem todo mundo vai se agradar do nosso método, nem todo mundo vai, né, abraçar a nossa causa, porque assim, teve projetos que a gente teve que deixar de lado, por exemplo, porque foi algo que veio no nosso coração, mas assim, a igreja em si não abraçou. Então a gente percebeu que o contexto não era o momento, não era o tempo, e isso às vezes abatia a gente, sabe? Então a gente mudaria questões assim mais emocionais, que a gente hoje a gente está mais amadurecido nessa questão, né? Que nem todo mundo vai abraçar o que a gente quer, nem todo mundo vai sonhar como a gente, nem todo mundo vai bater palma e torcer pela gente, sabe? Alguns tropeços pelo caminho que a gente, né? Mas mais questões emocionais. Agora, em estratégia, talvez faríamos as mesmas coisas, né? Que a gente já orou bastante no monte, já dirigimos culto só com um pandeirinho ali tocando, né? A gente já ministramos debaixo de chuva, né? Então já vi vídeos viralizados do pastor no pandeiro. Tem lá. Vocês aí, eu dei aquela stalkeada no canal do pastor aí. Então já dei aquela stalkeada. Pastor, vocês teriam um conselho para dar para casais cristãos hoje? Para casais cristãos? Os casais, olha, Os casais agora. Vocês ouvem? Trabalhar com casamento é muito delicado, muitíssimo delicado. Nós oramos a Deus muita graça para trabalhar com casamento. Por quê? O casamento ele é um projeto de Deus. Na mente do Senhor, Deus pegou um homem, uma mulher com duas educação diferente, com duas origens, personalidade diferente, e mandou conviver junto, né? Convive aí dentro da mesma casa, duas personalidades diferentes, educação diferente, modo de viver diferente, né? Tem alguma coisa que é igual, que bate, né? O que faz você se apaixonar pela pessoa, mas no decorrer do tempo você vai ver que são
são duas pessoas, né, com ideias diferenciadas. O maior conselho que a gente poderia dar é muito diálogo, né, Flor? Que acho que é o que funciona muito pra gente, que a gente conversa muito, a gente fala muito, né? A gente não deixa nada escondido mesmo, não temos segredos, né? Que acho que essencial no casamento é comunicação. Nós estamos vivendo a época a era da comunicação, Varão, mas assim, às vezes a gente conversa muito com pessoas distantes pelo WhatsApp, pelas redes sociais ali, e quem está do lado está esquecido, né? Está esquecido. É realmente dar esse tempo de qualidade, entender a linguagem de amor do cônjuge, né? Que às vezes o que me agrada nem sempre agrada a outra pessoa, entende? E a gente quer dar um presente ou algo para a pessoa que a gente acha, nossa, ela vai ficar contente com isso daqui, mas na verdade a linguagem de amor dela é completamente diferente, outra coisa agradaria. Então, os casais, primeira coisa que a gente tem que entender é que Cristo tem que ser a centralidade do casamento, que é um cordão de 3 dobras. É o casal e mais Jesus no meio. Sem Jesus, nenhuma casa é edificada, né? Nenhuma casa permanece de pé se não foi edificada em Cristo e na sua palavra. Mas, assim, a gente percebe que alguns casamentos são dissolvidos por questões mínimas, coisas assim que, sabe, como cristão, nem tudo é Satanás, mas a gente acredita que o inimigo se aproveita de todas as situações, né? E o casamento é entrega. Se não tiver entrega, é entrega absoluta, né? É entrega absoluta. Quando nós começamos, né, no começo do nosso casamento, nós mesclamos a nossa chamada. Não tem a sua chamada, a minha chamada. A minha chamada é a chamada da minha esposa. O meu ministério é o ministério dela. Ela era mais itinerante, né? Ela pregava mais fora, então ela teve que abrir mão dessa parte, né, da itinerância. Então, realmente abrir mão de si mesmo por outra pessoa. Não tem outra coisa em deixar Cristo centralizado. Aos casais, coloca Jesus, coloca Cristo, né? Orem junto, congreguem junto e sejam transparentes um com o outro. É transparência e cumplicidade. Acho que é o que resume mais, né? Transparência e cumplicidade. É ser cúmplice mesmo, né? Um do outro Esse é o conselho da palavra, né? Para vós, esposo, amai a vossa esposa assim como o Senhor amou a igreja, né? Para o homem é um amor sacrificial, né? Para a mulher já é a questão de reverenciar a autoridade do marido. Acho que se nós vivermos conforme a palavra nos orienta, tudo vai dar certo. É claro que hoje nós vemos muito casamento, assim como o pastor disse, por questões tão pequenas se desgastando. Nós, nesses 10 anos, já acompanhamos tantos casais que uma toalha em cima da cama já era motivo de separação, né? Uma casa que não estava limpa. Então, não dar tanta atenção ou valor às pequenas coisas. É olhar para a história, olhar para aquilo que o Senhor prometeu para o casal e viver realmente, ter uma vida em verdade. Porque se tiver confiança, se o outro tiver confiança, até mesmo de um ato simples de ter a senha do celular do outro, né, de poder entrar em qualquer hora, eu acho que são brechas que precisam ser tampadas. Se as pessoas entenderem, os casais entenderem que a gente não cai, não tropeça nas pequenas pedras, né, nas grandes pedras, nós tropeçamos nas pequenas. Então o casamento vai se desgastando por coisas pequenas, por brigas pequenas. Então nós temos que, até mesmo nós vimos um testemunho do Cláudio Duarte, né? Quando eu acho que vale a pena a gente falar, né? Ele disse que foi chamado para aconselhar um casal e quando ele chegou lá, ele foi se inteirar do assunto, porque da separação, que o homem já estava com as malas pronta para ir embora, arrumada, e ele falou: olha, qual foi o motivo da briga? Falou, começou pela uma lata de sardinha. Aí ele falou assim: cadê a lata de sardinha?
Aí falou, tá aqui, pastor. Então, quem tem que sair dessa casa é a lata de sardinha. Não é o esposo que tem que sair. Então, nós temos que olhar o problema e falar, da onde que começou? Quem tem que sair? É assim como eu sempre digo, Satanás, eu já te vi. Então, eu já te vi aí. Tem que ver e repreender. perceber a artimanha do inimigo no meio, né? E interessante que as pessoas estão procurando perfeição. E perfeito é Cristo, perfeito é o Senhor, nele nós encontramos, somos completamente satisfeitos. Uma coisa que a minha esposa sempre diz, né, principalmente para as mulheres, é que a alegria não vem do seu cônjuge, a alegria vem de Cristo. A sua satisfação, a sua felicidade vem do Senhor. O cônjuge é um presente de Deus, mas você não... As pessoas estão procurando perfeição umas nas outras, né? Perfeição, não, e não existe pessoas assim, não existe um erro, uma falha, um defeito sempre, e a gente é suscetível a mudanças, há muitas mudanças no decorrer do tempo, umas boas, outras não tão boas, assim a gente vai mudando, né? E a maioria dos casamentos estão sendo frustrados porque procura perfeição na outra pessoa, e essa desilusão acontece, né? Mas a gente colocando Jesus à frente, tendo boa comunicação, né? Tempo de qualidade. Até mesmo nós, né? Porque para quem nos conhece sabe que a gente convive o tempo todo, 24 horas por dia junto. Então é abrindo mão mesmo, né? Por coisas assim, isso aqui não tem relevância, é abrindo mão. Muito importante para servir. Falar a respeito disso. Vou abrir um gancho aqui rápido. Missionária, 3 dicas. Ai, meu Deus. Passa aí para as pessoas que estão nos assistindo, 3 dicas para ter um bom relacionamento. E o pastor também. Eu quero aprender com a minha esposa, quero saber essas 3 dicas agora. 3 dicas para ter assim, um relacionamento saudável, né? O senhor e a missionária, como os nossos pastores, a gente vê assim, um grande exemplo que os senhores têm nos dado, né, a respeito do relacionamento de vocês, a forma que o pastor trata a missionária e conforme também a forma que a missionária, o tratamento, a gente vê que assim é uma coisa gostosa de se ver e é um relacionamento saudável. 3 dicas, pastor, para quem está nos assistindo, para ter um relacionamento saudável, assim como o senhor tem com a missionária Gisele. Ai, meu Deus. Acho que primeiro, né, ter Cristo, né? Não, isso é essencial, mas pode dar outros 3. Tá bom. Vamos colocar tudo em Cristo. Fala aí, amor. Nem sempre o que funciona para um funciona para outro. A gente entende isso, né? Nem sempre o que funciona para um funciona para outro. Primeira coisa que eu acho que deveria ter no casal é realmente o sonho dela ser o sonho dele se tornar o sonho dela. As realizações dela são as minhas realizações, sabe? Eu costumo dizer que mulher feliz, casamento feliz, né? Mas é por isso, porque eu sou homem, se eu fosse mulher, seria o contrário, né? Mas assim, é realmente mesclar a vida dessa forma, as realizações. Eu estou aqui para realizar os sonhos dela, entende? Isso é importantíssimo. Eu acho que é companheirismo também, né? Sabe? É respeito, companheirismo, porque a partir do momento que nós casamos, um assume as guerras do outro, né? Eu estou aqui do seu lado, até mesmo teve um tempo alguém que disse assim, né? É tão interessante ver a missionária, porque a missionária empurra carro com você, a missionária, onde você está, a missionária está junto, empurra carro, faz um monte de coisa. É o mesmo barco, né? Não tem... É remar na mesma direção. É remar na mesma direção, né? Se a gente olhar para a palavra de Deus, por exemplo, Jesus, ele manda a gente orar pelos nossos inimigos, amar os nossos adversários. Se a gente tem que amar os nossos adversários a ponto de orar por eles, você imagina como que nós não devemos amar a nossa própria esposa, amar o próprio cônjuge, que intensidade que não deve ser, entende? Então, não tem, sabe... Várias dicas assim técnicas, mas o maior é a emocional mesmo. Você está emocionalmente ligado e deixar-se, sabe, não ter medo dessa dependência emocional. Eu sou dependente emocional da minha esposa, a minha esposa é dependente emocional de mim e eu tenho que
sabe, suprir essa dependência dela e ela supre a minha. Essa é a maior dica, né, emocionalmente mesmo. E isso aqui é entrega, não tem como. A Bíblia fala que, né, como minha esposa citou, que Cristo se entregou para a igreja. A entrega de Cristo para a igreja foi total. E a igreja se entregando para Cristo também tem que ser uma entrega total, porque se for uma entrega parcial, você não entra no céu. A entrega que você tem que ter para Cristo tem que ser totalizada. O casamento é a mesma coisa. Se não for entrega total, né, acho que essa seria o resumo de todas as outras dicas, né? Então, porque o que acontece? Geralmente, principalmente em crises financeiras, as crises financeiras são os maiores motivos de separação, de divórcio. Nem é questão de saúde, nem é questão de doença, é crises financeiras mesmo, né? São o maior motivo de separação. Então, é amar acima de tudo, amar mesmo, entregar-se. E se não for dessa maneira, não é a maneira de Deus, não é a maneira que Deus preparou. Que cada casamento tem que ser um anunciar do Evangelho de Cristo. Cristo se entregou para a igreja e a igreja se entrega totalmente a Cristo. Então a dica deixa, né, se entrega emocionalmente mesmo, né? Isso é muito importante. Vocês que estão nos ouvindo, quer aprender mais um pouquinho sobre casais? Terça-feira, às 19h30, viu? Isso. Toda terça-feira, às 19h30, nossos cultos de ensinamento, né? Aqui na CPI Ouros. E sinto privilégio e prazer estar juntamente com os irmãos. Tem conta de casais no mercado já? Estamos organizando para isso. Vai ser dia 13 de junho, né? 13 de junho, um sábado. Vai ser um encontro de casais aqui. Vamos abrir inscrições daqui a pouco. Fica atentos aí a rede social, que já que nós solta o cartaz, né, as divulgações. Deixa eu ver aqui, já caminhando para o fim, né? Porque se deixar a gente vai tem assunto, até o Deus. culto, que tem culto daqui a pouco ainda, senão a gente vai muito longe. Quem estiver aí nos assistindo, tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer aí, a gente está aqui olhando também o chat. E se vocês quiser indicar alguém também para ser o próximo entrevistado também, pode ficar à vontade. A gente vai também estar vendo aqui, colocando na nossa listinha ali. Eu já tenho um em mente. Eu estava pensando aqui, eu acho que vai dar um podcast legal com ele. Eu não sei se eu já solto o nome aqui. Solto o nome? Nós queremos o Tracibo aqui, cara. Esse é o Tracibo aqui. Vai ser benção. Então, já caminhando para o fim. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Olha, nós podemos fazer algumas perguntas e os pastores, nossos pastores, responder pra gente. Meu Deus. Coisa rápida. Uma pergunta e uma resposta. Meu Deus. Eu posso fazer 3, você faz 3, ou faço 5, você faz 5. Faz aí as suas 3 primeiras, depois eu vejo se você vai fazer as 3 minhas também. Vocês estão inspirados, né? Então vamos lá. Deus. Tudo, né? Tudo. Tudo. Começo, meio e fim. Respirar, né? Essência de tudo. Deus é essência de tudo. Começo, meio e fim. Coloca Deus no começo, coloca Deus no fim, tudo é certo. Tudo é certo. E no meio também, né? Família. Presente, Deus, né? Família Maior presente. Sabe, a gente entende como família, como nós somos mordomos, não nos pertence. Está conosco, mas um dia daremos conta. Entende? Deus entregou a família na nossa mão e um dia Ele prestará conta da nossa família, o que nós devemos fazer para a nossa família. A gente vê, por exemplo, muitos ministérios sendo defasados porque a pessoa se envolve muito mais na obra de Deus do que com a sua própria família. E a família é a base de tudo. Se a família vai bem, o ministério vai bem. Se dentro de casa está tudo, né, em paz entre mim e ela, né, se dentro de casa está tudo em paz, o ministério a gente vai, né, o resto a gente vai trabalhando, vai levando, Deus vai modelando. Agora, quando está desestruturado dentro de casa, né, o resto é difícil, né? Tudo a base essencial é a família. Eu costumo dizer que a minha casa é o meu esconderijo secreto, é onde que
né? É o esconderijo secreto mesmo. Família é tudo. E Agora eu já tenho uma também, que agora, já que falou de família, eu tenho uma aqui. Minha família, esposa, né? A família já deu uma colinha aqui pra mim aqui, porque viu que eu fiquei meio perdido nesse negócio de aqui lá, não, eu tenho que pensar muito pra sair uma coisa aqui. Então já vou pegar as colinhas que ela me deu aqui, cara. Benção. Ela, chamado. Meu Deus. Forte, hein? eita Deus. O chamado é essencialmente aceitar o que Deus propôs para nós. Se a gente lê a palavra do Senhor, fala assim que todos os nossos dias já foram predeterminados pelo Senhor. E você viver, estar no centro da vontade de Deus, isso é sucesso para nós. Sucesso para nós é viver o que Deus quer para nós, é estar no centro da vontade do Senhor. E o chamado que o Senhor colocou na nossa vida, eu costumo dizer com a minha esposa assim, a gente até padece ou passa assim, algumas situações por causa do chamado. A gente sofre por causa do chamado. Porém, sofreríamos muito mais se não tivesse. Entende? Somos pastores hoje, como pastores nós temos nossos desafios, alguns espinhos pela caminhada, e acho que isso é na vida de todo cristão, não só os pastores, mas de todo cristão. Mas se arrancar isso de nós, tirar isso de nós, o pastoreio, sabe, a chamada de Deus, seria um sofrimento bem maior, sabe, seria algo muito mais doloroso não viver isso, porque estar no centro da vontade de Deus, fazer o que agrada a Deus é um privilégio, sabe, é um privilégio servir o reino, servir a Cristo, servir ao Senhor. Isso nos completa, isso nos satisfaz, isso nos motiva, sabe, as lutas pessoais que às vezes a gente deixa de lado, né? Às vezes eu falo isso para os meus obreiros, falo para os obreiros que me acompanham, quantas vezes a gente não deixa dores de lado, emoção de lado, para vir aqui servir a igreja, e enquanto a gente está ministrando, enquanto a gente está liderando a igreja, nós somos tratados, nós somos curados, enquanto ministramos cura, recebemos cura, enquanto estamos ministrando na vida de outra pessoa, estamos recebendo. Então acho que se arrancar isso de nós, a gente não sabe nem como viver, nem como vivenciar. Então o chamado de Deus é algo que eu posso ofertar a Deus, que Ele mesmo propôs para que eu ofertasse. Meu Deus. Ele mesmo propôs em si. Senti Deus aqui, viu? Forte. Muito forte. Muito forte. Eu posso mandar outra? Você fez duas? Pode mandar outra. Eu queria saber sobre renúncia. Foram várias, muitas renúncias. Nossa, e até interessante, porque o ciclo de oração essa semana terminamos ontem um propósito sobre renúncia, né? De abrir mão de alguma coisa que agrade, de alguma coisa que nos agrada para servir ao Senhor. E abrir mão, renunciar, sempre vai em contramão daquilo que a gente quer, né? Porque ninguém quer abrir mão, né? Ninguém quer renunciar. Mas quando o apóstolo Paulo disse assim, eu tenho por perda todas as coisas por amor ao Evangelho. Ele diz, olha, se for para colocar em prioridades, eu abro mão, põe tempo perda de todas as coisas por causa de Cristo. Então, para alcançar aquilo que Deus tem para nós, tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia. Não há possibilidade de ter dois senhores na sua vida. Não há possibilidade de dois senhores sentar no mesmo trono. Inclusive nós mesmos não podemos ser nossos próprios senhores. Então renúncia é isso, é você abdicar do trono da sua própria vida e entregar o Rei dos Reis dominar. Renúncia sempre vai ter, e nós temos que muitas renúncias serem feitas ao decorrer da nossa vida, né? Renúncias até financeiras, né? Demais. De propostas financeiras, mas a gente está focado naquilo que o Senhor nos chamou, né? Entre o chamado, né? Naquilo que o Senhor orientou, e até a volta do Senhor Jesus queremos estar assim, servindo ao Senhor com essa alegria. Muito forte, hein? Mais alguma? Vou fazer a última. Eu na época, quando eu cheguei a morar em São José dos Barreiros,
E eu acredito que o senhor provavelmente viu essa época, né? Eu costumo dizer que é 1900 e bolinha. E nessa época a gente sempre tinha um versículo. Eu acredito que a geração de hoje, não vou dizer todos, mas nem todos têm esse costume. Mas assim, um versículo que o senhor guarda no coração, e a missionária guarda assim, com muito carinho, que nem eu. Eu tenho um versículo que eu sempre guardo ele, que é: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão ao Senhor. Vocês têm um versículo assim que vocês guardam no coração, que se identifica? Bom, né? Nós somos pastores, né? É a nossa ferramenta de trabalho, é a palavra. Olha, é difícil, viu? Achar um versículo assim, um versículo que seja único, né? Mas eu posso destacar, por exemplo, Salmo 37, 4. Deleita-te, pois, no Senhor, e Ele cumprirá o desejo do seu coração. Essa foi uma das maiores lições que Deus deu ao meu coração: deleitar-se no Senhor. Deleitar-se é você se sentir satisfeito, completo, sabe, abundante, sentir o Senhor, sabe, Ele te satisfaz, deleitar-se. E tem a segunda parte, que Ele cumprirá o desejo do seu coração. Então é uma aliança completa. Eu me deleito no Senhor e Ele cumpre aquilo que está no meu coração. E sabe, então esse cuidado de Deus para conosco, esse cuidado de Deus para comigo, né? E eu tenho visto isso desde a minha infância, né? Desde a minha infância eu vejo o Senhor cuidando da minha vida, mesmo quando eu não tinha consciência da presença dEle, ou do chamado, quando não tinha nem consciência do que o Senhor tinha preparado para a minha vida. Eu percebo hoje que Deus estava ali me cercando, sabe? Então deleita, se entrega, deixa, sabe, se satisfaz com o Senhor, porque, irmão Cristiano e presbítero Léo, vai haver decepções. E o maior motivo das pessoas desviarem do caminho do Senhor é a decepção. As pessoas não conseguem lidar com suas decepções. Só que quando você aprende a deleitar-se em Deus, deleitar-se no Senhor, as decepções são nada, porque Cristo não nos decepciona. Jesus, a presença, a graça, nós nunca seremos decepcionados pelo próprio Cristo, né? Então, deleita-se no Senhor e Ele cumprirá o desejo do seu coração. Eu acho que foi um dos versículos que mais, muito forte, hein, que mais agrada meu. Deleita-te no Senhor. Eu acho que a palavra que vem desde da minha juventude é Salmo 124. Amo demais. Ora, diga a Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens tivessem se levantado. Então, esse que fala muito ao meu coração. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso, em todas as áreas, seja ministerial, porque se nós estamos aqui até hoje, ou temos visto a ampliação da igreja, a igreja crescendo, temos visto almas se rendendo ao Senhor, nós financeiramente, o Senhor cuidando, tratando, nós olhamos e vivemos o que o salmista disse: se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado. Então é o Senhor em tudo, né? O nosso lado. Louvado seja Deus. Muito forte, hein? Tá servindo perguntas aí? Na verdade, não foi uma pergunta, mas a missionária Bruna, Meu Deus! Um abraço. deixando uma alegria. mensagem para vocês, dizendo, né, que é muito bom ouvir vocês, mesmo de longe. Um abraço para vocês. Que eles sentem muita a falta de vocês, né? E que venham mais podcasts como esse. Glória! Que estiverem aqui no Brasil, né? Missionário eles Gabriel. podem ser uns. Missionária Bruna, missionário Gabriel. Missionário Bruno, missionário Gabriel, a gente quer ver vocês aqui no podcast. Que eles estão lá na África, fica mais difícil, mas já vamos agendar esse negócio. Sim, já marca, já deixa na sua agenda. Na sua agenda. Um São lugarzinho filhos, para né? nós. Eu falo que Gabriel é filho, assim, na fé, né? E a Bruna também já veio, assim, né? A gente já abraçou e ama bastante eles. E a Lidiane, né, minha sogra no caso, ela deu a dica de trazer a Simone e o Ailson para falar sobre vida financeira. Benção demais. Mas ela também pode dar, ela ajuda bastante eu com a minha vida financeira, trazer minha sogra aqui também. Isso. A Lidiane
Prepara. Vai ser bênção, vai ser bênção. Pastor Ailson, Pastor a Ailson. irmã Simone, missionária Simone, Missionária Simone, em nome do Senhor, estarão aqui, em nome de Jesus. Amém. Então é isso. É isso, Cristiano. Vamos finalizar? Vamos sim. Amém. Senão vamos avançar no culto. Deixa esse gancho, a gente deixa esse gancho pro pastor, pra missionária, né? Daqui a pouco às 18h30, né? Isso, hoje é um culto especial, que é o culto de Santa Ceia do Senhor, né? Estamos aí celebrando a Santa Ceia. É um culto de comunhão, agradecendo ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, né? E nessa comunhão, né, nós convidamos a todos os irmãos a estar conosco às 18h30. No domingo a gente começa um pouquinho mais cedo, para a gente estar, né, adorando e exaltando o nome do Senhor, recebendo da graça, recebendo uma palavra vindo da parte do céu também, e vivendo o extraordinário, né? Vivendo o extraordinário. E eu creio que o Senhor fez até aqui, continuará fazendo, e a gente vai sempre estar surpreendendo com o nosso Deus. E segue a gente também nas redes sociais, né? Exatamente. Segue nossa igreja nas redes sociais. Temos aí outros projetinhos, né? Em nome do Senhor. E graças a Deus, né? O podcast está saindo em nome do Senhor. Glória. Nós louvamos a Deus pela vida do Cristiano, pela vida do presbítero Léo, toda a equipe da mídia, né? Que tem nos ajudado. Nós exaltamos o nome do Senhor, que realmente Deus enviou para nos ajudar, né, para nos auxiliar. Era um sonho do Cristiano, também era o nosso, daí Deus mesclou. Olha como que Deus faz, né? Nada é acaso, né? Nós não acreditamos Ele em vai ter que acaso. ser um dos que vão ser entrevistados aqui também. Nós vamos Pra ele contar um pouco, né, de como tudo isso começou, né? No off, Isso vai ser muito importante. No off eu já deixei uma brecha Né? ali. Convite está feito, né? Nós intitulamos a porta da igreja como a última. Então, essa será a última porta que você vai entrar procurando um recurso, porque aqui realmente nós Apresentamos a confiamos, né? Que Deus, Ele é o Senhor Jeová Jireh, Ele é o Deus da providência, Ele é o nosso socorro. Então, aquilo que você precisar, nós não teremos para te dar. Mas Cristo tem, né? Cristo tem. Cristo Então tem. venha você, traga a sua família, os seus filhos. Eu sei que Deus tem uma palavra já reservada. Venha fazer parte da família ICPI em Conceição dos Ouros. Eu costumo dizer que o céu é logo ali. Então vamos buscar o céu juntas, em nome de Em nome do Jesus. Senhor. Então é isso. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a todos, né? Amém. Fica Paz paz do Senhor. Senhor, Paz do Senhor, Paz Deus Senhor, abençoe. meus irmãos.